Vou começar com uma pergunta sombria, Uhum. porque nós já falamos do céu, nós já falamos do umbral, que seria o meio do caminho, a gente não falou do inferno ainda. Se existe do jeito que a gente ouve, como é lá, e se... porque muito se fala sobre o perdão, né, no fim da vida, o arrependimento, o encontro com Cristo, e aí sim, no fim da vida, a pessoa teria aí uma chance de ir para o céu ou para o umbral e tentar ter um caminho de luz. Mas em que casos isso não é aceitável? Em que casos a pessoa não tem jeito e vai mesmo para o inferno? Bom, no caso o inferno, né, não é que existe o inferno, né? A turbulência infernal, ela é na Terra mesmo. Então tudo que vivemos aqui é o grau do aprendizado. Então passamos pelas dificuldades, né, pelo aprendizado através da dificuldade e ganhamos uma evolução. Então aqui mesmo na Terra você já começa a ter esse processo de evolução. Caso você esteja aqui, mas não aprendeu, droga, roubo, assalto, tudo que não presta você acaba fazendo aqui. E mesmo sabendo que está tudo errado, que você tem que encontrar uma saída, que você tem que buscar um caminho que é Deus, mas mesmo assim você vem rastando em cargas negativas, quando se depara com um desencarne, automaticamente você vai para onde? Para o umbral. Porque o umbral, ele seria assim uma penitência daqueles que não obedeceram, né, daqueles que não tiveram a doutrina, né, que não quiseram realmente aprender nada e muito menos ter o padrão que é Deus, né, o conhecimento acima de Deus. Então, após o desencarne, você vai para o umbral. Aí você fica no umbral por um determinado tempo até a sua lapidação. Ali você vai ter a chance de se lapidar novamente. Porque muitos dizem, a Terra é o verdadeiro inferno. Sim, a Terra pode até ser uma essência infernal. Mas o pior mesmo é o purgatório. Que lá você não vai ter a essência divina. Então, eu já tive esse desdobramento, né, pelo purgatório. E é um lugar, assim, literalmente infernal mesmo. Ali onde você vê drogados, suicidas, você vê tudo que não presta. É como se fosse, assim, imagina uma Cracolândia mesmo da Sé, né, antigamente, que hoje nem tanto. Naquele nível, um pouquinho, 20 vezes pior. Então, ali você encontra de tudo. Porém, o pior que aqui, vivendo aqui, você pode ter templos espirituais que te auxiliam, você pode ter dirigentes espirituais, sacerdotes ou sacerdotisa, que pode te ajudar a encontrar um caminho espiritual. Lá não. Lá você não encontra nada. Lá vai ter que ser você com você mesmo o tempo inteiro para se doutrinar. Então, a doutrina lá embaixo, né, no umbral, já é bem mais dura, penalizada. Porque ali você não tem mais mãe. Olha, você tem que fazer o catecismo. Olha, você tem que ir para a igreja. Olha, você tem que ir tomar um passe. Ali você não vai ter ninguém para te doutrinar para o mundo da espiritualidade. Ali vai ser você com você mesmo. Então, nesse caso, se tiver que aprender, teria que ser o aprendizado aqui mesmo na Terra. Fugi muito da tua pergunta? Não, não. Eu imaginava que, na minha cabeça, o umbral era um meio do caminho, que existia algo pior, assim, para algum tipo de pecado imperdoável, sabe? Ali é o pior lugar. É que nessa doutrina, essa doutrina que você está falando é a católica, né? Que é o purgatório e o inferno, mas é que no espiritismo não tem isso, né? Também, tem isso também. Mas não muda muito, não. Porque todo o aprendizado é aqui mesmo. Tem muitas pessoas que não creem em Deus. Né? Não crê, pronto, e acabou, não crê. Não crê, mas também não busca nada, né? E, porém, procura várias coisas erradas. Tem muitas pessoas que não creem em Deus, mas que, por incrível que pareça, pratica todas as qualidades espirituais. A bondade, o amor, o servir, o fazer, mas não crê em Deus. Mas dentro dele, ele faz essa motivação, né, acontecer. Então é como se ele estivesse criando o Deus ali próprio, o Deus interno, o Deus com ele mesmo, que não deixa de ser um Deus vivo dentro de você. E uma coisa que eu já vi, assim, existe uma geografia no umbral, né? No sentido do tipo, tem o Vale dos Suicidas, por exemplo, que é um local ali específico para esse tipo de pessoas, certo? Por exemplo, até o André Luiz, naquele livro do Chico Xavier, ele vai pro Vale dos Suicidas e ele não é um suicida dessa maneira clássica de se matar, né? Ele foi um cara que foi displicente com a própria saúde, fumou muito, bebeu muito e acabou morrendo por essas causas. Então, acelerou o processo, né? Exato. Então, o suicida pra doutrina aí, para os espíritos, assim,
não necessariamente é só o cara que realmente se mata dando um tiro em si ou se jogando do prédio, sei lá. É também quem acelera esse processo. E a pergunta que eu ia fazer é, na geografia do umbral, tem outros lugares além do Vale dos Suicidas que a gente conhece, assim, que fala, aquele é outra região ali, é pro pessoal das drogas, não sei. Tem essa parada ou não? Então, tem um local dos suicidas e outro local que se aglomera, né? Uhum. Todos eles, que são os drogados, os incrédulos, enfim, tudo... são só 2 tempos. Seria o suicida e o outro, os setores de tudo um pouco, vamos dizer certo. assim. Tá? Setores de tudo um pouco. Esse setor de tudo um pouco, eu já estive ali. Então, são coisas, assim, muitos que eu vi nas 2 transmutação que eu fiz, né? 2 viagens astral que eu fiz, eu vi muita adolescente, 15, 16 anos, e o que mais gera naquele lugar ali, visto, né, pela essa passagem que eu fiz, é o lado da prostituição mesmo, é infantil. É onde elas morrem, desencarnam muito cedo e acabam indo para esse setor. Porém, jovem demais. Meninas de 13, 14 anos, muito alcoólatra, muitos indigentes. Então, ali é uma mistura de tudo. Aonde muitos daqueles acabam tentando se resgatar, né? E aonde aí vem a autorização espiritual. Por quê? Se de repente ali vir uma autorização espiritual, nem todos estão preparados. Ali automaticamente já diz, são espíritos que não estão aptos e nem preparados para ouvir uma mensagem ou para receber um auxílio. Então ali é como se Deus, fica aqui, assim que você estiver preparado, nos chame. Estaremos prontos para vir resgatar. Eu vi muito isso nessa vidência que eu tive, né? Nesse transporte espiritual. Então, muitos aceitam, né? Outros já recusam. Aí permanece ali por muitos e muitos tempos. Essa coisa da geografia é interessante, que eu acho que é uma coisa que na parte cristã, né? Na parte na mitologia cristã, não sei se é exatamente assim, né? O jeito que eles se organizam para contar essa história, fala-se muito e questiona-se muito a coisa de que se o inferno é um só, seria injusto um cara que roubou, por exemplo, foi um ladrão, tá no mesmo lugar que um pedófilo, por exemplo, sabe? Que é uma coisa muito pior e muito mais grave. E fala-se muito que foi baseado no Inferno de Dante. Aí o Inferno de Dante ele tem 7 camadas, onde o castigo é pior. No umbral, não, é todo mundo igual. A penitência seria mais tempo... Não, igual para todo mundo, igual independente. Igual para todo mundo. A única diferença é que aquela pessoa mesma, ela vai ter que o quê? Que pedir ajuda. Não, hoje eu quero sair. Não quero mais ficar aqui. Aí, automaticamente, Deus jamais vai desamparar eles. Jamais. Eu falo assim, porque esse transporte que eu tive foi uma prova muito viva. Numa outra sessão aqui, a gente pode até... sessão não, né? Num bate-papo, né? Sessão é meu terreiro. Né? A gente pode conversar, porque foi um desencarne, né? Do pai do meu filho, do meu ex-marido, que é onde nós estávamos sonhando muito, muito, muito. E a gente não encontrava. Ele mostrava o lugar, a gente não encontrava. E teve um dia que eu abri um portal, uma cabala em casa, e pedi que me levasse, para que eu pudesse ajudá-lo. Então foi onde eu conheci por 2 vezes. Mas aí depois é uma história longa, eu explico depois. Certo. Mas bate muito, porque em vida ele era o incrédulo. Nunca acreditava em nada. A mãe era evangélica, eu era espírita. Enfim, ele optou por várias coisas. E ele foi o verdadeiro suicida, né? Ele se suicidou, mas na bebida e na droga. Então, ele, infelizmente, deu esse desencarne dessa forma, né? Auto se puniu, né? Mas tem vários fatores, assim, que a partir do momento que chegar nesse momento espiritual, o espírito... Deus é tão bom, na verdade, porque por mais que você teve a chance da Terra, não aprendeu, vai para o umbral, tem um aprendizado, se você pedir socorro a ele, você pode ter certeza que ele vai automaticamente mandar os auxiliadores, né? A fonte de resgate, e te resgatar. Certo. Quer ir para a primeira rodada de perguntas, Humberto? Essa é uma resposta muito bonita que eu imagino que vai gerar revolta também de algumas pessoas. Sim. Porque é isso que eu estou falando, assim, né? De colocar as pessoas no mesmo patamar de problema, né? Que eu acho que faz todo sentido com principalmente o que Jesus transmitia, né? Sim. Que, enfim, que às vezes as pessoas não seguem muito a risca, né? Mas as pessoas ficam muito revoltadas com isso. Mas como assim? Esse cara e eu, que sempre fui à igreja, mas menti de vez em quando, vamos para o mesmo lugar, sabe? Mas você acredita, Humberto, que
De repente, pode ser um drogado, um ladrão, mas aquele ladrão, de repente, ao desencarnar, ele pode receber também um caminho espiritual muito elevado? Mas aí como? Eu que fiz tudo, eu que fui para a igreja, eu que servi, eu que fiz. E como eu fui para um umbral e o fulano, nesse mesmo caso, pode ocorrer do bandido receber a porteira do céu e aquele que cumpria a religião, de repente, parar no umbral. Porque na espiritualidade a gente avalia a alma e não o físico. Então, nesse caso, também pode ocorrer de repente, um bandido que faz tudo, mata, rouba, e de repente, ao desencarnar, recebe o reino de Deus. E aquele que frequenta uma religião, na verdade, acaba indo para um umbral. Por quê? Porque são análise de alma. De repente, o bandido, por mais que não justifica, né? Por mais que ele pratique tudo isso, ele tem um bom coração, ele, de repente, fez aquilo por uma impulsividade negativa, como obsessor, como carga negativa, e, de repente, aquele que diz ser o anjo, né? De repente, é o verdadeiro demônio. Então, na prova dos 9, que é o desencarne, a hora de jogar a peneira, né? É separar o joio do trigo, que é aí que a gente vai estar vendo, a gente não, Deus perante Deus, né? Vai estar vendo quem é quem. Então, corre também esse risco de ocorrer essa injustiça, né? Vamos se falar. É uma mironga.